Qual que tem sido, na sua opinião, o papel de Eduardo Bolsonaro em toda essa questão que envolve o governo Trump e o governo brasileiro e as sanções ao Brasil e aos ministros do Supremo Tribunal Federal? Eduardo Bolsonaro tem essa força toda? Boa tarde, Mauro. Boa tarde, professor. Todo mundo que nos acompanha aqui no All News. É um prazer estar aqui. Para responder a tua questão sobre o Eduardo Bolsonaro, eu vou dizer que sim e não, né? Eu acho que uma coisa interessante da tua pergunta, para saber a força, né, é a gente analisar o que significa a posição do Eduardo Bolsonaro no Brasil, que de fato está muito enfraquecida, então vou falar rapidamente. Eduardo Bolsonaro tinha a expectativa de ser um presidenciável, né, de ser o sucessor do pai, isso já faz anos, inclusive, esse plano, e no final das contas vai se mostrando que a candidatura dele vai se tornando inviável, né, diante de tudo que tem acontecido, diante inclusive até de eventualmente questões que ele possa vir enfrentar na justiça. Ele mesmo diz que tem medo de voltar para o Brasil, porque ele tem certeza, isso nas palavras dele, que se ele voltar para o Brasil ele vai ser preso. E a outra coisa é esse lugar dele internacional. Então, internacionalmente, não é exatamente que ele tenha uma força, que ele seja alguém que seja muito respeitado internacionalmente, mas ele consegue fazer essa articulação. Se não fosse o Eduardo Bolsonaro, a gente não teria aquela carta do tarifaço. Se não fosse o Eduardo Bolsonaro, a gente não teria outras ações do Trump. Então, o Eduardo Bolsonaro ele virou uma espécie de porta-voz internacional da extrema-direita, conectando o Brasil na extrema-direita internacional. Então, dessa perspectiva internacional, ele é visto, respeitado, por exemplo, como figuras como Steve Bannon, que já foi mais forte, está mais enfraquecido, mas que é o ideólogo, né, do trumpismo, né, um dos ideólogos principais do trumpismo. Então, internamente, sim, ele tem pouca força, mas externamente ele pode causar um estrago, ainda que ele não seja tão relevante politicamente assim, internacionalmente. Professor Francisco César, boa tarde mais uma vez. E ainda sobre esse tema, a situação do Eduardo Bolsonaro aqui no Brasil, a gente já falou um pouco aqui sobre a questão do mandato dele, de limites de faltas, da situação eleitoral dele, né, a situação dele como deputado. Mas existe também uma investigação da Polícia Federal sobre ele. Ele próprio diz que se voltar ao Brasil, ele vai ser preso, por isso que ele não volta. Tem uma investigação da Polícia Federal em que ele está sendo suspeito de coação no curso do processo, obstrução de investigação e abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Quer dizer, a atuação dele vai ficando, de fato, cada vez mais restrita a se manter nos Estados Unidos. Meio que na linha disso que a Isabela falou, não é? Eu creio que sim. Bom, boa tarde a todas e todos os nossos ouvintes, a Isabela. Então, Mauro, acho que sim. Mas eu queria voltar um pouquinho atrás na trajetória do Eduardo Bolsonaro, né? Ele se colocou, digamos assim, tentou se colocar como um líder da extrema-direita na América Latina. Isso ele nunca conseguiu, né? Ele tornou-se um interlocutor de setores do Partido Republicano, da extrema-direita, o Steve Bannon, como foi dito, né? Mas ele nunca foi uma liderança internacional, né? Nessa circunstância, esses meses que está nos Estados Unidos, já tinha, claramente já tinha contatos anteriores, mas de fato ele é um interlocutor que adquiriu certa relevância, embora jamais tenha se consolidado como uma grande liderança, né? Tanto, digamos assim, brasileira, como, sobretudo, latino-americana, como ele postulava. Eu queria só chamar a atenção desse aspecto, em primeiro lugar. Segundo, os crimes cometidos pelo Eduardo Bolsonaro são muitos. Na sua lista, Mauro, faltou um, né? Que aconteceu aqui na sexta-feira em relação ao câmbio, né? Houve uma especulação cambial, né, em 2, 3 horas né, aparentemente de um vazamento, né, de que as tarifas, né, enfim, não, enfim, quando das tarifas, melhor dizendo, né, houve, portanto, um vazamento e há mais um processo em relação ao Eduardo Bolsonaro. Então, ele é de uma trajetória familiar marcada por ilícitos,
né? Seu irmão Flávio, seu pai Jair, Carlos Bolsonaro, outro irmão. É uma família de useira e vezeira sem número de ilícitos, né? Rachadinhas, ligação com setores militares, digamos, escusos, né? De tráfico, poder paralelo, uh, com os negócios da fé, né? O que é o Silas Malafaia, né? Enfim, então é uma família marcada por escândalos. E o Eduardo Bolsonaro é um legítimo representante, portanto, né, desta família e, portanto, a sua vinda ao Brasil, de fato, né, ele terá que se debater, digamos assim, com o Poder Judiciário. Os crimes contra ele, inclusive o crime contra de lesa pátria, né? O que ele está fazendo nos Estados Unidos é atuar contra a sociedade brasileira, contra a economia brasileira, contra o desemprego no Brasil, né, de maneira aberta. Né? E não podemos esquecer da figura do governador de São Paulo, né, que no primeiro momento apoiou, né, e depois teve que recuar. Mas, de qualquer forma, eu só queria chamar a atenção disso. Né, o espaço interno, como a Isabela disse, do Eduardo Bolsonaro, é bastante pequeno, né, até porque ele corre um sério risco de ser preso por esse conjunto de crimes que vem cometendo.